Vamos lá, moçada. Aula de calor latente. Muito bom. Bom, a verdade é o seguinte. Você comeu uma barra de Kinder Bueno e está super preocupado com suas gordurinhas. Seus problemas acabaram? Chupe gelo. Uau! Será que chupar gelo emagrece? Cara, na aula do módulo, eu sei que o calor vai do corpo mais quente para o mais frio. Se eu chupar gelo a 0 graus Celsius, o calor do meu corpo em calorias vai passar para o gelo, derretê-lo e esquentá-lo até 36 graus Celsius. Aí eu faço xixi e as calorias do Kinder Bueno vão embora. Uau, não engordei, faz sentido. Oh, mas peraí, quanto será de gelo que eu devo chupar? Que massa eu devo consumir de gelo para combater as calorias do meu Kinder Bueno? Bom, vamos lá. Eu sei que existe um calor sensível, Qzão, uma quantidade de calor sensível, que um corpo recebe sem mudar de estado físico. E a gente calcula com que macete. Portanto, deve existir um calor que o corpo receba e mude de estado físico. Quem será? O cara achou, é um tal de calor latente. E aqui está dizendo que o calor específico latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Ou seja, 1 grama de gelo precisa de 80 calorias para derreter totalmente. Então, 2 gramas de gelo precisam de 2 vezes 80 calorias. 3 gramas precisam de 3 vezes 80 calorias. Logo, m gramas de gelo precisam de m vezes L calorias para derreter totalmente. Se você olhar bem, é a tabuada do elão, cara. Ó, tabuada do elão. Então, cara, essa quantidade de calor latente a gente calcula assim, ó. Qzão é igual a m vezes L, o tal que mole. Bom, vamos agora ir para o Kinder Bueno, pois eu quero saber que massa de gelo eu vou ter que chupar para comer quantos Kinders Buenos eu quiser. Olha lá, fotinha do Kinder Bueno, atrás dele tem aqui informação nutricional, valor energético, 123 quilocalorias, 123 mil calorias. Ó, já tem a outra unidade aqui, ó, 511 kilojoule, 1000 joules, ó que chique, tá ficando bacana isso aí. Bom, vamos lá. Bom, na tabela do Kinder, diz que o valor energético é de 123 quilocalorias, ou seja, 123 mil calorias. Então eu preciso de uma massa de gelo que roube essa quantidade de calor do meu corpo. Que daí o Kinder Bueno não vai me engordar, cara. Vamos calcular então essa massinha de gelo. Primeira coisa, quantidade, vamos calcular a quantidade de calor necessária para derreter totalmente o gelo. Sabendo que o calor específico latente de fusão do gelo é, mano, que mais dito, calor específico latente? Por que específico? Cara, porque cada substância tem o seu calor específico latente. A água, por exemplo, o gelo funde com 80 calorias por grama. Né? O aço já tem outro calor específico latente de fusão e assim por diante. Específico porque depende da substância. Bom, então o calor específico latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Isso é mole. Então vamos aplicar o que mole. Então Q1 é M, massa de gelo que eu quero saber, vezes 80. Deus que ajude. Vamos calcular agora cálculo do calor para aquecer o gelo derretido. Derreteu todo o gelo, virou uma aguinha de 0 até 36 graus Celsius. E aí, cara, como eu vou aquecer de 0 a 36, quem entra na parada é o calor sensível. Então é o que macete? Ora, Q2 então vai ser M vezes 1, calor específico sensível da água. Lembra? 1 caloria por grama por grau Celsius. Legal. Vezes a variação de temperatura. Minha aguinha vai de 0 a 36 graus Celsius. Então esse Q2 vai ser M, massa do gelo, vezes 36. A soma do Q1 com o Q2 tem que ser a caloria do Kinder Bueno. Então Q1 mais Q2 tem que dar 123 mil calorias. Q1 é 80 vezes M, Q2 é 36 vezes M, igual a 123 mil. Soma esses dois carinhas aqui, 116M igual a 123 mil. Passa o 116 dividindo, cara, vai dar 1060 gramas. Ou seja, para
cada Kinder Bueno de 25 gramas, eu preciso chupar 1 quilo de gelo. Acho que não é uma boa ideia. Cara, imagina se eu comer uma feijoada. 2.000 quilocalorias, eu vou precisar chupar 20 quilos de gelo aproximadamente. Eu acho que não vai dar certo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos entender o que aconteceu montando um gráfico. Olha lá, nós temos aqui um gráfico de temperatura em função de calor. A temperatura 0 graus Celsius e a temperatura 36 graus Celsius no meu corpinho. O que aconteceu? Eu tinha gelo sólido lá no meu estômago, né? E esse gelo foi fundindo, então tinha sólido e líquido agora, até que ele acaba só líquido, recebendo essa quantidade de calor. E aí, cara, ocorre o que a gente chama de fusão do gelo. Durante a fusão, a temperatura permanece constante, 0 graus Celsius, não muda. E a quantidade de calor que a gente calcula que eu devo fornecer para o gelo para ele derreter é o tal de calor latente, Q igual a M vezes L, ou Q mole. Bom, depois que derreteu todo esse gelo aqui, ele já está só no estado líquido. Meu corpo continua fornecendo calor para ele, e aí esse cara começa a esquentar. Se ele começa a esquentar, ele vai esquentando a água, e esse calor vai, né, chegando, e é chamado de calor sensível. E esse calor sensível é o nosso quimacete, até chegar a 36 graus Celsius e ficar em equilíbrio com o meu corpo. Gostosinho? Deu para entender o que está acontecendo? Legal. Bom, aí tem uma curva de aquecimento que você precisa conhecer. A curva de aquecimento é a que a gente estava fazendo, é a temperatura em função do calor. Se você tiver um sólido for aquecendo, ele vai subindo em temperatura até que chega uma hora que tem um patamar no gráfico. Esse patamar significa que está mudando de estado físico. No caso aqui, uma fusão. E na fusão você tem dois estados aqui, sólido e líquido. Depois que você transformou todo esse sólido em líquido aqui nesse pontinho, você continua esquentando, dando calor para esse cara, vai subindo a temperatura, até que tem um outro patamar. O outro patamar ele vai começar a vaporizar. Então aqui você vai ter líquido mais vapor. Gostosinho. Até que chega uma hora que você tem só vapor nesse pontinho, continua fornecendo calor, ele entra no estado gasoso. Então, cara, isso aqui é a nossa curva de aquecimento. Lembra assim, na curva de aquecimento, temperatura para o calor, os patamares significam mudança de estado físico, pois nas mudanças de estado físico, a temperatura vai ser constante, constante. Gostosinho. Então, as mudanças de estado físico. O que eu preciso que você saiba? Seguinte, se você vai de sólido para líquido, isso chama fusão. E você precisa receber calor. Você precisa esquentar o corpinho. Se você vai de líquido para gasoso, isso chama vaporização e o corpinho precisa receber calor. Processos que o corpinho recebe calor é chamado de processo endotérmico. O calor tem que entrar no corpinho. Legal. Vamos fazer a volta. Do gasoso para o líquido, você sofre o que a gente chama de liquefação. E o corpinho tem que ceder calor. Do líquido para o sólido, ele sofre uma solidificação. E o corpinho tem que ceder calor. Quando cede calor para o meio, cara, isso aqui é um processo exotérmico. Eu tenho que colocar o calor para fora. O corpinho tem que colocar o calor para fora. E também tem a sublimação, quando passa do sólido para o gasoso. E do gasoso direto para o sólido, também chamado de sublimação. Legal? Bom, então, cara, o calor específico latente pode ser negativo ou positivo. Como assim? O calor específico sensível era só positivo? Não. Esse pode ser, o latente pode ser positivo ou negativo. Se a transformação for endotérmica, fusão, vaporização, o corpo recebe calor e aí o elão é positivo. Se a transformação for exotérmica, liquefação, solidificação, o corpo cede calor e aí o elão é negativo. Olha aí como é que é. Por exemplo, uma pressão de uma atmosfera, a água tem calor latente específico de fusão, 80 calorias por grama. O de solidificação é o mesmo número, só que menos 80, porque na solidificação ele tem que ceder calor para sair de líquido e virar gelo. O calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. O de liquefação, cara, tem que perder energia? Tem. Então é menos 540 calorias por grama. Legal?
E aí, cara, foi a nossa aulinha de calor latente. Beijo nas crianças, até a próxima aula!